Botou Paquete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo e ganhamos de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, mais conhecido no futebol goiano como Dadinho, é o presidente responsável pelo primeiro título nacional do Dragão. Bisneto do Barão de São Francisco das Chagas, Dadinho sempre foi apaixonado pelo time campineiro. Após ver o Dragão perder o campeonato goiano em pleno estádio Antônio Ascioli para o craque de Catalão, Dadinho teve o desejo de se tornar presidente do Atlético, para então modernizar a gestão do clube. Seu desejo foi realizado e presidiu o Dragão entre 1968 e 1971. Neste período, venceu o Campeonato Goiano de 70 e o Torneio da Integração Nacional no ano seguinte. Apoiado por Antônio Ascioli, Dadinho mandou fazer um busto do maior dirigente da história do clube no estádio que leva seu nome. A homenagem permaneceu no local até o início dos anos 2000. Dadinho é um personagem que tem seu nome gravado no futebol rubro-negro. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Telefone 3503-1891. Hoje queremos saber as histórias de Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, o Dadinho. Por Dadinho, quem que é Dadinho? Eu nasci na cidade de Arapuá, Minas Gerais. Eu vim para Goiás no ano de 1942. Meu pai veio antes, em 41, era farmacêutico, e veio residir na cidade de Brás Abrantes. Como que era naquela época, tinha muita malária, meu pai já
era especialista nessa área e meu pai se deu muito bem. E ele também, a finalidade era comprar uma fazenda, como ele comprou. E nós ficamos na região uns 3 anos. E viemos para Goiânia para nós estudarmos em 1944. Viemos para Campinas, onde ficamos até hoje. E praticava as brincadeiras ali no Antônio Ascioli, né? E era uma briga danada, porque era muito pertinho, minha mãe sempre estava atrás de nós. E nós tínhamos mania de calça curta, virar a calça de uma vez, porque o campo era de terra, né? A gente sujava, depois dos treinos a gente trocava a roupa, voltava para o normal e chegava em casa limpo. Aí não tinha briga. Mas depois passei a participar dos treinos, de jogar no infantil, no juvenil, ficar atrás do gol para pegar as bolas dos jogadores, dos profissionais. E fomos levando a vida, né? E eu tinha que fazer um curso para me levar a vida, né? Normalmente. Aí fiz um curso técnico de agrimensura. E fui trabalhar na área e tive que abandonar o futebol. Mas nunca esqueci do Atlético, né? Todo fim de semana estava lá participando, era amigo dos jogadores, inclusive dos profissionais. E fui levando até que cheguei a ser diretor. Diretor na época do Gilberto Oz, foi um grande presidente. Depois veio o Dr. Balbino também, que lutou muito. Tinha o Anísio Gadia também, que colaborava muito, era um bom diretor. E vários outros que às vezes escapa da mente da gente. E até que cheguei a ser presidente, porque eu achava que o Atlético tinha que mudar o tipo que ele vinha levando, sabe? Acho que tinha que procurar modernizar. Como nós tínhamos perdido um título em 1970 para o craque, 1967, aí nós não tínhamos nem jogadores. Tínhamos o Lico e poucos outros. Mas de nome mesmo a gente estava sem. Aí tínhamos que recomeçar. Dadinho, e quando você chegou em Goiânia, que lembranças que ainda você tem dessa cidade, Arapuá? Que é uma cidade que você estava nos contando que depois voltou a ser referência da sua família, já que você, sua neta, acabou conhecendo alguém de Arapuá. O que é que tem em Arapuá? Arapuá é entre serras, sabe? Muita serra, onde meus avós era fazendeiros, né? Inclusive eu tinha, o meu bisavô era barão, o barão de São Francisco das Chagas, do Alto Paranaíba. E minha mãe estudou em São João del Rei. Meu pai fez farmácia em Ouro Preto. Era difícil, porque eles iam a cavalo para essas regiões, né? Não tinha transporte coletivo, não tinha nada. Tinha tudo a cavalo. E como lá não tinha condição de se expandir, e meu avô achou melhor que a gente viesse para Goiás, para Goiânia, comprar uma fazenda e a gente estudar. E Arapuá continua sendo uma cidade que exporta muito mineiro para Goiás. Goiás e Paraná. Inclusive exportou esse futuro neto meu, né? Que é um médico, até meu parente, que eu não sabia. Quando eu o conheci, fui lá no Exército, que eu tenho também um outro neto que é oficial, e eu fui lá para fazer uma consulta com o Dr. Moura, ele chama Moura. Aí a minha senhora falou assim, olha, por que você não namora a Lisa? Ela é uma menina linda e é estudante de medicina. Aí ficou naquela conversa que eu nem prestei atenção, que a minha mulher tem essa mania, sabe, de arranjar namorada para os outros.
Aí, Dona Quita é Cupido? é Cupido. Eu não sei por cargas d'água, ele também era colega do outro neto meu, né? Aí eles se conheceram e começaram a namorar, e deu certo ficar noivo. E ficou essa dúvida. Nós conversando, aí nós descobrimos que ele era da família do meu avô. Então acabou que ele sendo nosso parente. E quando você chegou em Goiânia, Dadinho, quais são suas lembranças? Quando vocês chegaram aqui, o que é que vocês encontraram? Onde é que vocês foram morar? Porque primeiro vocês foram para Brasabrantes, né? Foi. E depois vocês vieram aqui para Goiânia. Aqui na capital, qual que era o cenário? Em que rua que vocês foram morar? Como que eram essas ruas? Quais eram as diversões da época? Com quantos anos o senhor estava? Eu cheguei, eu tinha 7 anos. Nossa diversão era... Quase que não tinha, né? Porque não tinha televisão, né? As ruas eram todas de terra e nossas brincadeiras eram mais no colégio e morávamos na rua Rio Verde. Aí passamos a morar no setor centro-oeste, depois passamos para 24. Aí na 24 é que começou as brincadeiras nos campos de futebol. E na época também tinha as quadrilhas. A minha quadrilha, essas quadrilhas brigavam, sabe? Lembra da guerra, né? A gente brigava muito. Tinha a mais forte era do Cemitério Velho. Tinha dos Toquim. A nossa era da Avenida de São Paulo. O presidente era o Moacir. Moacir é irmão do... Cícero de Sá? Moacir Cícero? Não. A gente conhecia o doutor Moacir, mas era Moacir Evangelista, irmão do médico Divino Evangelista. De vez em quando eu o vejo, né? Deve estar com mais de 80, né? Se tiver por aí ainda, porque a gente quase não se encontra. E catar gabiroba ali na Vila Coimbra, no setor Bueno. É umas brincadeiras boas, não tinha outra. Dadinho, mas como é que funcionava esse esquema da quadrilha? Vocês ensaiavam? Tinha um grupo? Como é que funcionava isso? A gente marcava uma briga, mas a quadrilha do Cemitério Velho, eles eram mais espertos que nós, que eles iam com pau. E você levava uma paulada, doía. O Vinícius achou que era quadrilha de São João. Nós estávamos falando de uma outra quadrilha, é isso? Não, é de briga mesmo. Olha. Era uma gangue, Dadinho. Era uma gangue, rapaz. Vocês apanharam mais do que bater, Dadinho? Não, às vezes apanhava demais. E às vezes também, quando pegava mais fraco, batia também. Que bobagem, né? Mas era a vida, sabe? Ele chegava todo arrebentado em casa. E não apanhava de novo, não? Corria o risco. Apanhava. Apanhava na rua e em casa também. Em casa também. E de estudo? Pra gente começar até entregar o senhor. Até entregar o senhor pros seus netos. Você era de estudar bastante ou não? Não, matava muita aula, mas consegui fazer um curso técnico. Mas eu comecei num grupo escolar e quando eu vim do interior, eu não sabia quase nada. Eu lembro que as minhas letras eram muito grandes, sabe? Mas enorme minha letra. E a professora falou, não, meu filho, você não precisa gastar tanto papel e tanta caneta, né? E depois nós era um grupo ali da Avenida Minas Gerais, que eu não lembro o nome dele, sabe? Depois até fiz uma admissão lá com o professor Lili. Depois fui fazer o ginásio no Santa Clara, que era o primeiro ano de homem no Santa Clara. E as freiras admiravam a gente por causa da potência que a gente ia, da força, né? E mandava fazer um exercício. Joga essa bola ali, né? Ela achava que a gente ia jogar 10 metros, jogar 20. Nossa, esses meninos é louco. E vem cá, você disse que chegou em Goiânia em 1944.
futebol aqui também já estava começando. O primeiro campeonato citadino de Goiânia, inclusive, aconteceu em 1944. O Atlético conquistou o título na oportunidade. Quando que você começou a assistir jogo, assistir futebol aí no estádio? Quando eu cheguei em Goiânia, que morava na rua Rio Verde, em frente à minha casa tinha um atleticano. E ele falou assim: Dadinho, eu vou te levar no futebol. Você já viu futebol? Eu falei assim: não, nunca vi assistir assim uma partida de futebol, não. Não, então eu vou te levar. Você lembra o nome dele, desse atleticano? Ele chama Zé. Ele é irmão do Geraldo, que era taxista. Acho que o Geraldo faleceu. Geraldo Bento. Aí o Zé falou: domingo tem jogo do Atlético e eu vou te levar. Eu falei: então tá bom. Então, chegou no domingo, ele pegou o dinheiro com minha mãe da passagem, sabe? Chegou lá, no muro do Olímpico, ele saiu na frente, né, mandou lá. Eu e os colegas nossos ficaram lá perto no muro, sabe? E ele saiu assim, né? Chegou lá, na frente, ele fez o sinal pra gente subir no muro. Aí nós não sabíamos de nada, aí subimos no muro, né? Não, os outros sabiam, eu não. Aí subimos no muro, mas do outro lado era muito alto, sabe? Na entrada, do lado de fora, tinha a calçada, ficava mais baixo. Mas do outro lado, era muito alto o muro. Eu lembro que o guarda que estava lá era o Luli. Luli era um atleticano que tinha uma fanfarrinha, sabe? Que nos anos 70, ele é que levava essa fanfarrinha pro estádio para fazer barulho, né? Ele já deve estar no outro espaço. Que foi o primeiro jogo. E nesse primeiro jogo já teve uma briga. E você pulou o muro? Pulei. Machucou não? A perna era alta? Não, era muito esperto. E o Luli, pra lá ou pra cá? O guarda, né? Aí eu pulei pra dentro. Chega lá, o campo era cercado por ripa, sabe? Cheio de ripinha assim, ó. No Olímpico? No Olímpico. Naquele tempo não tinha... Eram umas arquibancadas feitas de muro, de alvenaria e punha tábua, né? De vez em quando caía lá naquele buraco, naquele espaço. Teve uma vez que estava Atlético e Vila Nova e eu fiquei do lado da Vila. Aí eu xinguei um jogador lá, né? Aí o cara tava na minha frente, achou ruim, sabe? Eu não devia falar isso aí. Não te jogou no buraco, não? Eu que joguei ele. Eu joguei dentro do buraco, velho. Bom, mas foi muito depois da estreia, né? Porque de outra vez, a polícia começou uma bagunça enorme, e aí a polícia prendeu a torcida do Atlético. E veio... Todo mundo tá lá de Atlético foi preso. Todos nós somos presos. Ele tocou na frente, sabe? E foi para trás, né? Você ficava para trás, ele chegava e te empurrava. Ele trouxe nós até no cemitério Santana. Para eles saltar na garota. Essa briga foi famosa, viu? Mas vem cá, você precisa terminar de contar a história da sua primeira ida ao estádio. Aí você pula pra dentro. Eu pulo pra dentro. E vou assistir. E gostei. Tinha a... O que tinha lá? Que time que tinha? Tinha o Galinheiro, que era a torcida do Goiânia, né? Enchia o Galinheiro, sabe? Eu era pequena, mas tá doido. E a gente ficava do lado oposto, né? No sol. No sol. Sol na cara. E ali você não podia fazer nada, porque naquele tempo era ditadura, né? A gente não podia exagerar com nada. Inclusive às noites, 8 horas, a gente tinha que recolher, senão a polícia levava a gente em casa. E o campo de ripa? O campo de ripa era arma, não? Meteu o chute da ripa e já tinha uma arma. No estádio Antônio Ascioli também. Era ripa. E era um perigo. E se você lembra que jogo que era esse, o primeiro jogo que o senhor foi? Goiânia e Atlético.
Já começou com um clássico, né? Já comecei bem. E minha mãe não deixou ir mais. Falei assim, não. E você pulou o muro? Eu falei, pulei. E ela tinha dado dinheiro pra você pagar, não tinha? Não, o Zé pediu só da passagem. Dadinho, e assim, pra gente encerrar esse bloco, por que Dadinho? Porque na minha tese tem essa mania, Geraldo, é Geraldinho, sabe? E aí ficou o tal de Dadinho. Eu tenho muito parente que tem apelido Dadinho. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, o Dadinho. Jogou nas categorias de base do Atlético no juvenil, mas se destacou mesmo foi como dirigente. Foi campeão goiano como presidente no ano de 1970 e também foi um dos responsáveis pelo título do Atlético do Torneio da Integração Nacional em 1971. Daqui a pouco a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre como foram esses campeonatos. O senhor nos conta daqui a pouco? Pois não, prazer. Hoje conosco, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Estamos conhecendo um pouco das histórias de um rubro-negro, Dadinho. E na sequência vamos relembrar, resgatar histórias, as memórias de Dadinho a grandes personagens da história rubro-negra. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 7 de fevereiro de 1931, o Anápolis Esporte Clube realizou o primeiro jogo de sua história. A partida foi amistosa contra a União Goiana, da cidade de Goiás, e o time de Anápolis venceu por 2-1. O clube alvirrubro anapolino viveu por cerca de 17 anos, até dar origem à Associação Atlética Napolina, a conhecida chata que é uma das representantes do futebol da cidade de Anápolis. Década de 60. No dia 7 de fevereiro de 1964, nascia em Santo André, São Paulo, Wilson Balzac de Brito Júnior, ex-presidente do Vila Nova e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube. Como presidente executivo, Balzac colecionava passagens vitoriosas, como os campeonatos estaduais de 1993 e 1995. O dirigente também já trabalhou na Federação Goiana de Futebol. Década de 80. No dia 7 de fevereiro de 1982, o Goiás empatou com o Grêmio Maringá por 2-2 no estádio Willie Davis, em Maringá, no interior do Paraná, pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Os gols esmeraldinos foram marcados por Luvanor e Tarcísio. O Goiás era treinado por Laerte Dória, que mandou a campo Gilberto, Marinho, Argel Marcelo e Gilson Jader, Zé Teodoro, Carlos Alberto Santos, Gerson Lopes, depois Luvanor, Cacau, depois Washington, Tarcísio e Viana. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias relembra a trajetória de Dadinho, ex-presidente do Atlético, Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Bisneto do Barão de São Francisco. E o que... Sua família era rica?
Minha família era muito rica. Você era conhecido como Barão? Nunca. E como que começou o futebol assim? Você entrou no Atlético? Como você entrou no Atlético de vez? Não agora como torcedor, mas como jogador nas categorias de base, hein, Dadinho? Bom, nessa época a cidade era pequena, a gente conhecia todo mundo. Como eu era muito amigo do Gilberto Alves, ele começou a me convidar. Mas no nosso conhecimento mesmo, é porque eu montava um time do Vasco e ele do Flamengo, sabe? E aí a gente disputava de vez em quando, e aquela amizade, através desses jogos, nós fomos unindo, né? Você montava o time dos amigos do Dadinho era o Vasco, e os amigos do Gilberto Alves era o Flamengo. Era o Flamengo. E você tinha qualidade? Você era bom? Não, era jogador comum. Qual que era a sua posição? Era lateral esquerdo. Tava bem próximo de sair do campo, né? Era fácil. E aí o Gilberto Alves, como seu amigo, te chamou para fazer parte lá da base, jogar no juvenil do Atlético? Não, ele me chamou para ser dirigente com ele, para me ajudar. Eu às vezes ajudava e tal, porque eu trabalhava muito, não tinha muito tempo. E aí eu fui tomando gosto e tal, né? Até que Gilberto perdeu o título, né? Através de que ele era presidente, ele deixou o clube. Você está falando de 1967? 67. Quando o Atlético perdeu para o Craque em pleno Estádio Ascioli. E aí? Não, eu tinha ficado contrariado com o Gilberto, porque aquele jogo não poderia ser realizado no Ascioli. Não, ele não tinha. O Atlético era acostumado a jogar no Paranaíba. Naquele tempo a gente falava Paranaíba, né? No Olímpico. E eu achei que foi errada aquela decisão. Tinha que ser lá no Olímpico. Aí o Gilberto afastou também, e veio umas eleições e eu me candidatei, porque eu estava contra tudo do passado do Atlético. Aí eu resolvi candidatar, fui eleito e fui tentar reorganizar, que não é fácil, né? Você contrata, não tinha dinheiro, as finanças muito fracas, não tinha renda. Aí começamos a reorganizar e eu fui contratando os jogadores devagar, até que no ano de 69 eu consegui montar o time preparando para ser campeão em 70, né? No que também foi muito difícil, porque os outros também estavam preparando para levar o título, né? E o nosso grande adversário era o Goiânia, como também era o Vila Nova. O Vila Nova tinha muita capacidade de trazer bons jogadores. Eles tinham uma fonte lá em Minas Gerais que ia sempre trazer jogador de nível, de primeira qualidade para jogar em Goiás. Dadinho, uma das grandes feridas do torcedor atleticano é esse título perdido em casa, no Ascioli, pro Craque. O que aconteceu naquele dia? Assim, foi um apagão? O time jogou mal? Por que perdeu de 1-0 naquele dia? Não, o time jogou normal. O problema foi que o Catalão, o Craque, veio para a disposição de levar o título mesmo. Mas o Atlético chutava a bola na trave, a bola andava em cima da trave, né? Enterrava o gol debaixo das traves. Então, aquele dia tinha que ser do Craque mesmo, porque tudo que ele fazia dava certo. E eles tinham bons jogadores, isso não se nega. E por que foi tão traumático essa perda? Por que os atleticanos lamentam tanto a perda do título de 67, hein, Dadinho? Mas é normal, né? Perder um título dentro de casa. Para nós foi revoltante, né? E no momento que aí a torcida nos abandonou, né? Magoado, com razão, né? Mas nós temos que conformar que o Craque era mais time que o nosso. Dadinho, antes de perder aquele título para o
para o craque, o Atlético fez uma grande participação, talvez a primeira grande participação de um time goiano numa competição nacional, que foi a Taça Brasil, né, em 1966. Quais lembranças que você carrega da Taça Brasil, desses jogos da Taça Brasil, inclusive que o Atlético chegou a jogar em Minas Gerais, né, contra a Siderúrgica, né, se eu não me engano? Não, eu acho que esse campeonato foi em 68. Foi em 1968. Foi um ano depois, né? Porque o Atlético jogou 2 anos, né? O Atlético disputou a Taça Brasil 2 vezes. Porque nós fomos em Cuiabá e ganhamos lá e ganhamos aqui. Depois fomos no Espírito Santo e ganhamos lá também. Depois fomos no Rio, ganhamos lá. Fomos em Brasília e ganhamos também. E classificamos para jogar contra o Cruzeiro. Foi quando eu convoquei jogadores dos outros clubes, um para melhorar a renda e outra para a gente ter um time que pudesse enfrentar o Cruzeiro. Mas nós perdemos aqui por 2-0 e perdemos lá no Mineirão por 4-2, onde o Guilherme se destacou, que marcou aqui e marcou lá no Mineirão também. A gente estranhou esse rapaz não ter despertado interesse nos outros clubes de fora, sabe? Porque era um super craque. Guilherme do Vila. Pra ele, do Vila. Como é que foi essa questão de montar um selecionado do futebol goiano, se reforçar com jogadores de outros times para levar o Atlético para essa disputa da Taça Brasil? O objetivo era mostrar um futebol mais forte do estado de Goiás. Porque sempre que vinha time de fora aqui, a gente perdia, né? Então eu queria mostrar um futebol mais evoluído, né? Presentear a torcida com um time bom, não houve objeção de ninguém, todos emprestaram com a maior boa vontade. Né? Só lembra quais jogadores que o senhor pegou emprestado? Ou pelo menos alguns deles, além do Guilherme? Me parece que foi o Sorriso, que era goleiro do Goiânia, o Paô, que era um zagueirão do Anápolis. O Goiás não quis emprestar. E você conseguiu esses jogadores emprestados? O Atlético não gastou nada? Não, só pagou o salário deles e deu uma gratificação no final. E você nos contava que esse jogo contra o Cruzeiro deu um certo prejuízo para vocês? Não, pelo contrário. Porque o problema foi que a justiça tirou a renda do Atlético. E nós ficamos sem numerário para cobrir as despesas. Mas pelo menos deu para pagar a dívida que devíamos para a justiça. E o Atlético quitou, sabe? E o dinheiro de Belo Horizonte, que nós conseguimos reorganizar, pagar todo mundo. Foi bom. E por que nessa época a justiça tirou essa renda do Atlético, Dadinho? O Atlético tinha dívidas junto à União? Tinha hoje em INSS, né, que seria, né? E é o FGTS, alguma coisa desse tipo, sabe? Que tinha o presidente da Polícia Federal aqui, ele não gostava do Atlético. Nem sei se eu posso falar isso. Pode. Por que ele não gostava, Dadinho? Mas ele não gostava do Atlético. Mas qual que era o motivo para ele não gostar do Atlético? Pode falar à vontade, Dadinho. Porque tinha um irmão dele que foi presidente do Atlético e não se deu bem. Eu achava que isso não podia falar não, porque esse cara, que ele era... Não, e a gente foi lá, conversou com ele. E, o Atlético está nessa situação, o senhor libera pelo menos a metade para nós, depois a gente paga o resto. Aí vamos ter um negócio, esse cara com o dinheiro. E quais foram as impressões no aspecto do futebol mesmo, de resultados, que essa participação do Atlético na Taça Brasil deixou para você? O Atlético foi bem na competição? Foi muito bem, porque ele não poderia ter chance de passar sobre o Cruzeiro. Eu acho que nós chegamos no limite, né? Porque o Cruzeiro enfrentou o Botafogo e ganhou o título, né? Daquele ano. Esse Cruzeiro, você se lembra de alguns personagens, jogadores desse Cruzeiro que
arrebentou com o Atlético? Lembro, aí. O Tostão. Ixi. Dirceu Lopes. Aquele quarto zagueiro que foi da seleção brasileira. Piazza? Dadinho, hoje você até começou a contar algumas histórias de você já como dirigente, como diretor do Atlético, depois como presidente, onde assumiu a presidência em 1970. E eu queria saber como foi chegar em casa e contar para dona Quita que você tinha virado presidente do Atlético. Olha, eu treinei. Eu cheguei na Quita e falei, Quita, eu fui eleito presidente do Atlético. Ele falou assim, Dadinho, você tá louco? Você sabe o que você fez? Eu falei, sei. Não precisa se preocupar não, que vai dar tudo certo. Aí ela chorou bastante, ficou muito chateada. 3 dias. Né? E o comentário, né? O comentário. A sorte é que eu tinha o Draulas, que era o meu supervisor, né? Teu guru. Meu guru. O Draulas era muito inteligente, conhecia futebol. Deixa eu entender aqui. Por que a dona Quita chorou? Dona Quita, satisfação recebê-la aqui no Futebol de Goiás, esposa do Dadinho. É verdade que quando ele foi eleito presidente do Atlético, a senhora chorou 3 dias? Sim, porque a gente era assim, muito caseiro, sabe? Na época, onde estava um, o outro junto. E então, com essa eleição dele, a gente pensou assim, agora vai separar a família, porque futebol naquela época não era assim da gente ir para campo, né, e tudo. Mas depois a gente foi conformando e aconteceu que a gente foi ajudá-lo a passar por esses 4 anos de futebol. Ele até contava pra gente aqui que a senhora ajudou numa barraquinha um dia? Foi necessário. Foi necessário porque não tinha quem fizesse as coisas, né? Então a gente, como esposa, não queria deixar fracassar nada, né? Então a gente ajudava sempre em isso. Conseguia arrebanhar outras mulheres para ajudar? Mulheres de diretores, de dirigentes, de companheiros do Dadinho ou não? Não. Era nós mesmos. Era nós mesmos. E o que tinha nessa barraquinha? Era parece que de São João, me parece, uma festividade, né? Música, bebidas, né? E é o que acontece nas barraquinhas de quermesse, né? É aquele mesmo tipo que teve na época. E aí o choro acabou, virou festa. Foi preciso. Foi necessário. Aí ia pro estádio, levava a bandeira, levava os filhos e eles torciam, a gente tinha que torcer também, né? Porque tinha que ter sucesso, né? Onde um tinha que ajudar o outro, né? E nessa história toda, assim, o quanto foi... O que você acha que foi o seu maior legado como dirigente do Atlético, a sua maior importância? Eu acho que eu reabilitei o Atlético na época. E eu quero ressaltar aqui também que depois de todas essas comemorações, eu senti que faltava uma ala feminina no Antônio Ascioli. Aí eu chamei uma menina que era atleticana, e o marido dela, inclusive, é torcedor do Goiânia, mas ele acompanhava ela nos jogos do Atlético. E ela montou a ala feminina, que nós tínhamos com uniforme, sabe? A gente sempre usava também a orquestra do Pedro II, que era rubro-negra, sabe? Que sempre acompanhava o Atlético, que era rubro-negra, e as meninas iam juntos, e nós fazíamos um pelotão bonito, grande, elas cantando, sabe? Foi ótimo essa época, foi do Pedro Gomes. E o Atlético ficou reabilitado, sem dívida, com um bom time, preparado já para enfrentar o torneio da integração, no qual nós saímos bem, né? Foi muito difícil, porque as despesas eram muito altas e a federação não dava nada para o Atlético. Que grandes companheiros você lembra, assim, que te ajudaram muito nesse período de 4 anos que foi presidente? Eu não posso esquecer nunca do Álvaro de Mello, do Antônio Ascioli,
Oswaldo Capel, Ney José, tem tantos outros, Calimério Machado, o Zenha, grande companheiro, né? O que você tem de boas memórias, por exemplo, seu Álvaro, Antônio Ascioli, dessa turma toda? Que histórias você lembra? Não, o Álvaro de Melo era tão meu amigo que ele nunca me esqueceu. Ele sempre me falava que eu fui sempre o melhor presidente do Atlético. Eu assim, não fala isso não, Álvaro, fica ruim. Eu fico mal nessa. Não, eu estou falando a verdade. O Ascioli, que foi um grande companheiro, né? Manuel de Azevedo, que hoje está no outro espaço, muito meu amigo, meu compadre, sou padrinho da filha dele. Juarez Magalhães, o Bernardo Santos, que foi presidente, Paulo Rassi, que foi presidente, ele era meu vice-presidente, Paulo Rassi. Dr. Paulo Rassi, ele era estudante de medicina. Aí um dia o pai dele falou assim, tadinho, tira o Paulo desse negócio, senão ele não termina o curso dele. Eu falei, sou moço. Eu trabalhava, sou moço nas eleições, sabe? Por causa do Paulo. Eu gostava do moço também, ele era um senhor muito bom, distinto, gente muito fina, e eu gostava da família dele, como gosto até hoje. Só que a gente está muito distante, né? O Paulo foi um grande auxiliar que eu tive, né? E sempre considerei muito o Draulas, porque na verdade o Draulas foi meu supervisor com muita eficiência, né? Draulas Vaz, né? O que ele fazia? Ele me aconselhava. Nos momentos mais difíceis ele estava junto comigo. Porque às vezes tinha dificuldade, né? Tinha confusão, o Atlético. Eu achava que o Atlético era muito perseguido, sabe? Mas eu acho que era impressão minha, né? Acho que é aquele alma atleticana doido para vencer, né? Com vontade de vencer. Tadinho, no início deste bloco, você começou a destacar uma situação que me chamou a atenção, que você falou o seguinte: eu queria, no meu mandato, ou nos meus 2 mandatos, mudar algumas coisas que eu não concordava do passado do Atlético. E você conseguiu mudar estas coisas que você, lá no início da sua gestão, tinha essa intenção? Eu acho que era má impressão minha, sabe? E que coisas eram essas que você não concordava? Eu queria mais perfeição, né? Prestação de contas, pagamento dessas dívidas sociais, contratações, dispensa. Eu achava que o Atlético tinha que modernizar. Eu tentei, né? Mas coisa de futebol é muito difícil. A gente não consegue com muita facilidade, tem muita dificuldade. Tem opiniões, né? Você não pode contratar esse jogador, você tem que vender esse jogador, sabe? Às vezes o cara tem influência dentro do clube e exige as coisas, sabe? Esse é o pior mal do futebol. Que às vezes eu gosto de um jogador, acho que ele joga bem, mas você que colabora com o clube não concorda, sabe? Não, tem que tirar esse cara, né? E você fica numa situação muito difícil, porque você quer colaborar, aceitar a colaboração, mas você não pode aceitar a opinião do cara. O futebol não pode ser administrado por muitos diretores. Futebol, o presidente tem que ter mais independência. E você teve? Tive que às vezes eu era odiado, né? E aí eles me xingavam. Ô, Dadinho e tal. Dadinho, daqui a pouco, na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, vamos colocar em pauta o título de 1970. A gente vai sugar tudo da sua memória daquele título goiano do Atlético. Você comemorou muito? Bastante. Não tive muita oportunidade de comemorar, porque um diretor do Atlético, desses que colaboravam,
fez uma promessa para nós cumprirmos. E daqui a pouco eu quero saber que promessa foi essa com Dadinho aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Não saia daí, fique ligado. Futebol de Goiás volta com muito mais emoção rubro-negra na 730. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em dezembro de 1985, o Atlético Goianiense conquistou o título de campeão goiano, ao empatar com o Goiás por 1-1 no estádio Serra Dourada. O resultado fez com que o clube rubro-negro quebrasse um jejum de 15 anos sem títulos. Após o jogo, o então presidente Odilon Soares contratou as baterias das escolas de samba Milionários do Ritmo e Unidos da Mangueira para animar a festa na Avenida 24 de Outubro e no estádio Antônio Ascioli. A Milionários do Ritmo compôs um samba-enredo em homenagem ao clube campineiro no ano seguinte. Que bicho deu? Deu dragão. Samba-enredo campeão do Carnaval goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo o Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, o Dadinho, ex-presidente do Atlético. Nos blocos anteriores, nós já entramos na sua trajetória, inclusive como dirigente, mas o senhor ficou nos devendo uma resposta. Lá no início da sua vida, ali na década de 40, nos anos 50, o senhor chegou a jogar no juvenil do Atlético? Joguei. Jogou bem? Não. Por quê? É falta de tempo. Era escola, era trabalho, que a gente já trabalhava. E eu não tinha muito tempo para dedicar. Então eu não era bom jogador, falta de preparo. Faltava só tempo ou faltava eu bola? Que nós tínhamos um técnico muito bom, que era o Tenente Gama. Sistemático para show. Mas eu não consegui. Minha intenção era sair para a vida particular mesmo, trabalhar. Dadinho, faltava só tempo ou faltava bola também? Faltava tudo. Você, como entrou? Como que você teve acesso a esse time do Atlético para chegar lá e jogar, começar como jogador? Como é que foi a sua chegada lá no Atlético como jogador? É pelo fato de ter quase sido criado lá dentro e jogando as peladinhas, pegando bola para jogador, fiquei conhecido. E por esse meio foi que eu comecei. Nós tínhamos no Campinho de Terra o time de infantil, né? Hoje é o Dente de Leite. E a gente começou ali, jogando por ali. Quais jogadores, assim, que depois chegaram ao profissional do Atlético, que o senhor lembra que jogou com o senhor nessas categorias de base? Ah, foram vários. Tinha o Japão, que depois foi acidentado. Tinha o filho do Epitácio. E que eu lembro deles jogando no Dente de Leite, né? E o César, Pitinho, foi juvenil, ele jogava ele começou no time da feira lá no fundo do Cine Campinas. Tinha um espaço lá, e lá jogava também o Chiquinho de Castro, Baltazar, Mirim, e outros vários que pelo tempo a gente esquece, né? Dadinho, quem foi Epitácio? O que você tem de lembrança dele?
Não, do Epitácio a gente lembra a raça, o amor que tinha pelo Atlético, a velocidade, e era bom goleador, um dos maiores jogadores que o Atlético teve na época. Isso que eu ia perguntar para você, Dadinho. Seria injusto classificar o Epitácio como o maior jogador da história do Atlético? Eu considero os maiores jogadores do Atlético. Acho que é justo essa opinião minha. Sincero. Você falou que começou lá no Atlético, pegando bola para os jogadores, gandula. Quais eram os... Arrumando ripa nas costas do... brigando com os outros, jogando os outros no buraco, mas deixa isso pra lá, né? Pois é, são coisas do futebol. Mas quais jogadores que você admirava, que você corria pra pegar a bola, fazia questão de chegar perto dele, assim? Que jogadores do Atlético, quando você ainda era criança ali, adolescente, jogando no juvenil, que você era fã? Olha, eu gostava muito de um jogador que era artilheiro do Atlético. Era o Dinão. Inclusive, ele foi jogador do Goianás também. Ele era muito forte e jogava bem, muito raçudo. Mas tinha outros jogadores como o Fabão. Fabinho era um grande jogador. O outro Fabão porque tinha o Fabinho, né? Tony Ascar. Tem um jogador que hoje ele é escritor. É o Paulistinha. Ele assina na Folha de Goiás. Ele é escritor, o... Bariane Hortência. Eu lembro de jogar. Eu lembro de um... Ele era bom goleiro? Olha, eu achava que ele era bom goleiro. Mas naquele tempo também tinha o Vicente, que foi um grande goleiro. Depois veio o Vonei. Depois veio o Ronaldo, né? Mas tinha outros craques, como o Oswaldinho, que era um centroavante muito bom. Aliás, naquele tempo era centro médio. Tinha o Plínio, Aldo, Preto. Preto jogou no Atlético. Ele nasceu no Goiânia, foi pro Goiás, depois pro Atlético. Ele morreu de acidente. E o Tarzan. Tarzan também foi um grande ponto esquerdo, hein? Muito craque, né? Nesse tempo todo, 40 anos. Tinha um centroavante chamado Pequeno. Ele era de Ituiutaba, um grande centroavante. João Pinto, ponta direita. Tinha o Hugo, que era irmão dele, que era goleiro. Tinha tanta gente. Você falou desse episódio envolvendo a morte de 2 jogadores do Atlético. Você citou o nome desses 2 jogadores. E assim, por tudo que a gente já ouviu falar, houve uma comoção muito grande em Campinas na época desse falecimento. Foi um acidente em que eles se envolveram em uma colisão automobilística. Foi um acidente de carro ali perto do Lago das Rosas. Você se lembra dessa história? Lembro. Como é que foi? Eles iam de moto, eles eram policiais. E veio um carro e passou por cima da moto. Foi isso. Quais eram os nomes deles? Tarzan e Preto. E houve uma comoção muito grande? Houve. Campinas, Goiânia, todos sentiram, porque eram bons jogadores, boas pessoas. E eles já eram do time profissional, do time de cima? Não, era. O Tarzan veio de Minas. Ele jogou no Vila Nova também. Se não me engano, não é certeza. Mas o Preto jogou no Goiás. E foi pro Atlético. Você teve um grande ídolo como jogador, assim, que... Eu gostava demais dos últimos tempos, eu gostava demais do Dade. E como goleiro, Pedro Bala. Para mim foi um dos maiores goleiros que teve no Atlético. E o Paguete também, que era um grande jogador, né? Você, agora nessa sua resposta, destacando os ídolos que você viu no Atlético, você falou de Dade, falou de Paguete. São os ídolos da época em que você era o presidente do Atlético. É verdade, eram os ídolos. Como é que foi contratar esse pessoal? Como é que foi montar o time do Atlético que seria campeão goiano de 1970? Você fez um catado no craque de Catalão? Como é que foi? Não, na verdade,
o Pedro Goulart ofereceu esses 3 jogadores para nós, que vendia, mas só se fosse à vista, que ele precisava do numerário para cobrir despesas. Agora, a aquisição desses jogadores, eu já contei essa história para o Vinícius. Eu fui no sul de Minas e, como sempre, nós tínhamos uma política assim: chega na cidade, você não conhece ninguém, você vai atrás do barbeiro. Barbeiro por quê? Porque o barbeiro conhece todo mundo. E sabe de todas as fofocas. Aí ele falou assim: olha, tem um jogador aqui que é bom demais. Chama Dade. Ele é do Atlético Mineiro. Está emprestado aí, mas está encostado que o time está sem numerário para dispensar os jogadores. Aí ele falou assim: mas se você pegar um tal de Paguete, que tem lá em Três Corações, aí esses 2 caras você monta uma linha de ataque imbatível. Eles trocam passes assim sem você ver. Eu falei: então eu vou atrás. Aí conversei com o Dade, ficou acertado. Fui lá em Três Corações. Aí o cara falou assim: ó, se você me der X, eu vou montar uma diretoria aí e te vendo esse jogador. Tava sem diretoria, sabe? E o Paguete tava jogado, né? E eu conversei com o Paguete, ele concordou. E conversei com o cara, ele montou uma diretoria, me vendeu o Paguete. E foi assim que eu adquiri os 2 jogadores. Mas para trazer, eu tive que trazer mais 5. Por quê? Porque só liberar para ficar livre dos outros. E você se lembra quem eram os outros? Os contrapesos? Tinha um que era Expedito. Ele era lateral esquerdo, depois eu emprestei ele para o Anápolis. Não sei o que deu. Tinha um que era zagueiro, não era ruim não, mas logo foi embora para São Paulo. Mas o bom é que nessa época o Manuel Azevedo era diretor de esporte. E eu falei assim: Manuel, você dá um jeito de ir lá em Campinas e trazer esse jogador que está lá. Aí ele era um Fusca. Aí o Mané chegou de lá com a mulher, o jogador e os 5 filhos do cara. Todo mundo no Fusca. Todo mundo no Fusca. Com a mudança, panela, trem. Você falou das contratações de Dade e Paguete, mas você foi lá no craque de Catalão e trouxe Toninho, 18, Claudinho. Foi verdade. Foi uma oferta do Pedro Goulart. Ele telefonou para o Capel me consultou, eu falei: pode comprar. Você já conhecia eles? Eles já disputaram e ganharam o título nosso. Tinha batido em você? Já tinha batido em nós. E quem pagava? De onde vinha esse dinheiro? Era apanhado da diretoria? Era. Capel, Antônio Ascioli, Irmãos Barulho e outros que você fazia uma lista, todo mundo ajudava. Dadinho, quem que eram os Irmãos Barulho? Irmão Barulho era o Tonho e o irmão dele, que agora me foge o nome, mas eram os 2. Era Recapaz Barulho. Aí eles levaram o apelido. Eles eram mineiros de Uberlândia, mas gostavam muito do Atlético. E aí chega no campeonato de 1970, você com o time montado, ajeitadinho. Você trouxe o Atlético Mineiro aqui, não trouxe? Trouxe. Para fazer um torneio amistoso. Foi. O Atlético veio, ganhou o torneio, levou o troféu para eles. O Daria marcou 3 gols de cabeça. Dadinho, e depois desse amistoso com o Atlético Mineiro... Ganhou ou perdeu? Perdemos. Como sempre. Eu tô puxando na memória aqui e na derrocada, assim, quando o estádio Antônio Ascioli foi destruído, ali tinha um busto de bronze do Antônio Ascioli. E se eu não me engano, foi num amistoso contra o Remo em 70 que o senhor inaugurou, que o senhor fez esse bronze pro Antônio Ascioli, não foi mesmo? Foi. Como é que foi essa ideia? Desse jogo. Olha, esse bronze, honestamente, quem botou na minha cabeça foi o Amir Sabag. A Dadinho tem que botar
Tem que botar um negócio para agradar o Antônio Ascioli. Vamos colocar, e ele merece uma homenagem. Vamos colocar um busto aí. Aí foi na ocasião, nós fizemos uma abaixo-assinada, arrecadamos dinheiro e mandamos fazer o busto. Inclusive esse busto, quando demoliram o Antônio Ascioli, ele desapareceu. E esse amistoso contra o Remo foi para fazer esse inaugurar. Como é que ele estava nesse dia? Estava feliz da vida, ele era vaidoso. Ele gostava de ser elogiado, de ser prestigiado. Ele era muito vaidoso. Qual que é o papel, na sua opinião, de Antônio Ascioli na história do Atlético, Dadinho? Não, ele foi um dos fundadores. Ele trabalhou muito pelo Atlético, ele tinha muito prestígio, tanto na área esportiva como na política, né? E ele tinha realmente uma boa renda, né? Ele construiu os muros, ele ajudava no que era possível, comprar jogadores. Eu lembro quando ele trouxe Gilberto Alves, Capel, trouxeram Barrica. E trouxeram outros jogadores lá do Democrata de Sete Lagoas, vários jogadores. E montou um bom time, que inclusive foi campeão, né, em 1964. Era um grande dirigente, amava o Atlético e ajudava outros jogadores de outros clubes também. Não era só o Atlético, não. Ele ajudava até dirigente que estava em dificuldade de outros clubes. Eu via ele ajudar. Só que o cheque dele ele não escrevia no canhoto, né? Mas ele nunca deu um cheque mais de R$200. Não? Não. Ele não assinava no canhoto, mas era R$200. Ô, Dadinho, e agora a gente precisa saber um pouquinho das suas lembranças do título de 70. Todo mundo fala que o Pedro Bala fez uma defesa magistral no jogo contra o Vila Nova. Você lembra disso? Lembro. Como é que foi? E foi justamente o Jair Porrete, que nós tínhamos vendido pro Vila, porque ele não estava querendo jogar mais no Atlético, mas a gente sabia que ele ainda era um grande craque, né? E quase do meio do campo ele deu um chute, que a bola ia entrar no ângulo. Pedro Bala fez uma defesa magistral e salvou. Se nós tivéssemos perdido, nós perderíamos o título também. Que o Atlético foi campeão com um empate. Foi isso a grande defesa que o Pedro Bala fez. E foi um campeonato assim de muita tranquilidade, algumas goleadas em cima do São Luís, vitórias em clássicos. O que mais te marca? O que você acha assim que foi mais importante no título naquele campeonato? O que eu achei mais importante, nós tínhamos um centroavante que veio da base, chamado Maurício. Nesse dia, ele deu um chute do meio do campo, com tanta violência, que a bola entrou no ângulo. Foi 1-0 que o Atlético ganhou. Foi impressionante eu nunca esqueci esse gol, sabe? E nem esqueci do Maurício, embora ele já não está no meio de nós mais, né? Contra quem? Contra o Goiânia. E sempre tinha muita dificuldade, todos os times estavam bons. Goiás trazia muito jogador lá do 15 de Piracicaba. Mas ele trouxe um centroavante muito bom. Eu não lembro o nome, mas era um cracão. Aí ficou aí 1 ano ou 2 e foi embora. Conquistado o título de 70, no bloco anterior eu te perguntei se o senhor tinha comemorado bastante. Aí você falou que não. Como que não comemora um título que você conquistou? O nosso amigo, que era dirigente também, Dr. Moacir, ele fez uma promessa para nós irmos em Trindade a pé. E exigiu que a gente cumprisse, mas ele mesmo não cumpriu, ele não foi. Uai? Só fomos nós, jogadores. Inclusive o Paguete foi com o pé quebrado. Mas foi uma... Não tem como é que vai comemorar, né? Nós já passamos direto do estádio para o estádio de Trindade. Ele fez o pedido e botou vocês para pagar?
vou tornar pra pagar. E por quê? Ele sumiu na hora de cumprir a promessa? Não, ele não dava conta pela idade dele. Mas, e aí? Qual que foi a sensação, Dadinho, de ser campeão goiano de 70? Sim, foi inusitada aquela comemoração, né? Porque eu até já havia vários anos que não tinha sido campeão. E aquilo na minha mão ainda foi maior ainda, né? Eu fiquei muito emocionado e com razão. E foi isso, aquela satisfação enorme que não acaba nunca. Até hoje a gente sente aquela satisfação, né? Porque eles não deixam a gente esquecer, sabe? Tem um povo aqui na sua casa, inclusive, fazendo isso agora. Pois é, inclusive vocês. E a seguir, nós vamos continuar rememorando conquistas da sua gestão. Que campeonato foi esse em 71 que vocês fizeram aqui? 71 foi o torneio da integração nacional. E a seguir, então, quero saber como é que foi tudo isso, tá bom? Tá bom. Dadinho, hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Não saia daí que a gente volta com a história do título do Atlético no torneio da integração nacional. Memórias de quem viveu a história. Evandro Gomes. Bom, um grande abraço para vocês todos aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Rafael, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, o João Paulo de Medeiros. Um abraço a todo mundo. Geraldo Bueno Júnior, conhecido como Dadinho, que foi presidente do Atlético, década de 70. Em 70 ele era o presidente. Eu cobria o Atlético e era uma época muito boa, muito gostosa. Não tinha hoje essas exigências que tem. Que o futebol exige que você tenha horários para poder ter assessoria de imprensa. Não tinha nada disso, não. Tu te misturava com todo mundo ali, dentro de concentração, invadia apartamento de jogador para fazer entrevista, tomava café com eles. E a diretoria era muito liberal. O Geraldo Bueno Júnior, que é conhecido aqui de Nova Veneza, nessa época ele tinha negócios para a Imperatriz, no Maranhão, e eu cobri o Atlético. O Dadinho era brabo, uma vez ele deu um tapa na cara do Mané de Oliveira, que era comentarista da rádio que eu trabalhava. Né? Chegou e teve uma discussão, meteu-lhe a mão e a coisa esquentou, né? E parou por ali. E o próprio Mané reconhece isso até hoje ainda. Mas ele criava algumas situações lá do estádio Antônio Ascioli, onde se fazia barracas para o mês de julho, fazer aqueles festejos falados, quermesse, não é? Tem quermesse, tem aquela coisa toda. Então, fazia aquelas barraquinhas à noite, juntava, e jogador de futebol ia para lá também, arrecadava um bom dinheiro para obras sociais, até para melhorar a concentração do Atlético. A gente vivia ali naquele Ascioli, no fundo morava a Dona Eva, seu Ataídes, que foram figuras lendárias do time do Atlético, ao pé daquela gameleira lá que ficou ali, marcou época também, a sauna do Tarzan, que era muito frequentada. Então, uma época boa. E o Dadinho, que estava lá, ele tinha um grupo que dirigiu o Atlético, com Expedito, Estival, o Pitt, com Regis Estival, com Reginaldo Estival, com Manuel de Azevedo, com o Tuniquinho, o Antônio Carlos. Era esse pessoal. Né? E a gente vivia momentos muito bonitos lá no time do Atlético. Foi um campeoníssimo no ano de 70. Eu já falei várias vezes desse time do Atlético, inesquecível, que eu falei que foi um momento bom que eu vivi também. Pedro Bala, o Dider, a lateral direito, tinha o Peter que veio lá do Comercial de Ribeirão Preto, Peter, Nelson, Edno, Zé Geraldo 18, Claudinho Dade, Paguete, Luizinho, Toninho Índice, esse povo todo lá. Zuíno era o treinador. E um detalhe curioso, o Zuíno era jogador, tinha parado, continuou ali como funcionário do Atlético. O Dadinho falou, vem cá, você vai ser o meu treinador. E foi campeão. Um grande abraço para o Geraldo Bueno Júnior, o Dadinho. Há quanto tempo não o vejo, mas foi sem dúvida nenhuma um dos grandes diretores da história do Atlético Clube Goianiense.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, voltando à década de 70. Hoje nosso personagem é Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, o Dadinho, presidente, campeão goiano em 70 e campeão também do torneio Integração. Como é que foi idealizado esse campeonato, hein, Dadinho? Olha, a federação organizou com autorização da CBF. Tanto é que o Atlético pediu a estrela desse título, mas foi negado pela CBF. Foi uma disputa pesada, porque a federação assumiu todas as despesas e as rendas eram todas para a federação. E nós ficamos quase uns 50 dias sem receber nada e com muita despesa de concentrações e despesa mesmo do pagamento salarial dos atletas, né? Despesa do clube. Foi muito pesado para nós, mas fomos agraciados com o título, né? E nós temos uma taça muito valiosa, que foi ganho com muita luta, com muita guerra, né? Graças a Deus saímos bem. Foi um título que está lá marcado, né, pro resto da vida. E daqueles jogos realizados pelo Atlético, Dadinho, quais que você lembra assim com carinho, com detalhes, quais jogos difíceis, jogos memoráveis daquela competição? Eu lembro a última partida, que foi com a Ponte Preta, que o Luizinho marcou um gol, né? Foi o gol da vitória, foi 1-0. Foi emocionante, porque naquela noite a gente já pegou a taça, né? Eu lembro que o senhor tomou o champanhe no copo da taça. Outro dia eu estive lá no Ulisses Magalhães e o Valdivino falou: senhor Dadinho, você quer ver aquela taça que você ganhou? Falei: com todo prazer. Aí eu rememorei aquele tempo todo, né? Foi 2 meses aquela competição, foi muito grande. Baltazar deu conta de realizar o torneio. E esse torneio com vários times, com várias equipes aí. 16 clubes. Do Brasil, foi quase que um torneio brasileiro paralelo ali, vamos dizer, uma Série B, e o Atlético conquistou seu primeiro título nacional. Como é que estava o Antônio Ascioli, o estádio? Não, foi mais no Olímpico. Não teve jogo no Ascioli. Então, como é que estava lá, então, o estádio olímpico, assim? Como é que foi o ambiente? Lotado. Então, o estádio estava lotado. Foi uma noite brilhante. E a torcida estava cansada. Por quê? Porque tinha jogos às quartas, sábado e domingo, não é? Eram 16 clubes, não é? Tinha jogos demais e naquela época a situação estava muito difícil, porque a gente estava em plena revolução, né? A situação estava muito difícil, mas foi rentável, eu acho. Foi muito boa. E ver o Atlético conquistar um campeonato nacional, qual foi o gosto para você? Você falou que esses tempos foi lá no CCT do Urias Magalhães e viu a taça. Quando você viu a taça, você fechou os olhos e lembrou de quê? Lembrei do dia que ganhamos ela. Da luta que foi para ganhar. Por que foi tão difícil? Por um lado, os adversários eram todos de nível muito bom. Só que o Atlético sempre mostrou superior. Até ganhou quase todas as partidas, né? Eu não lembro se o Atlético perdeu alguma. Mas, se não me engano, nós ganhamos todas. Nós fomos campeões por merecimento mesmo.
O time era bom. Você se lembra do time? Campeão do torneio da Integração Nacional em 1971, pelo menos alguns personagens, Dadinho? Pedro Bala, Tida, Nelson, Peter, Edno, Zé Geraldo, 18, Dário Paguete, Claudinho, Toninho, Luizinho. Esse era o Atlético campeão. E aí vocês tentaram uma taça lá, ou melhor, tentaram uma estrela, isto é, o reconhecimento por parte da CBF. E por que esse pedido de vocês foi negado? O que a CBF alegou? Bom, quem participou desse pedido foi o Valdivino. Eu não soube o motivo que foi, mas só sei que foi negado. Eu não tenho conhecimento do que aconteceu. Mas o importante foi que a taça tá lá no CT? Tem a taça lá na galeria. Dadinho, então a gente gostaria de agradecer esta sua abertura, ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. E esta é uma produção onde a gente faz uma visita à casa do personagem e hoje foi uma data toda especial pra gente também. Muito obrigado, agradeço de coração. Estou muito feliz em conhecê-los e ser entrevistado por vocês. Agradecer também a 730, de quem a gente é ouvinte, né? E ficamos muito felizes e agradecidos. Verdade que você é o comandante, o dono do pedaço em Nova Veneza? Não, que é isso? Muito obrigado. Obrigado a vocês, hein? Fique com Deus, foi um prazer. Dadinho, hoje nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Geraldo de Oliveira Bueno Júnior, foi presidente do Atlético em 1970, quando do título do Campeonato Goiano, e também em 1971, no torneio da Integração Nacional. João Paulo de Medeiros, Scherliezer Paulo, Vinícius Tondo. E para encerrar mais uma edição do Futebol de Goiás, vamos ficando com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Aí, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 31 de janeiro de 2007, o Atlético foi ao estádio JK enfrentar o Itumbiara pelo Campeonato Goiano. O time, liderado em campo por Robson, Wesley e Anailson, conquistou os 3 pontos ao vencer por 4-2 o tricolor. O quarto gol da partida foi feito por Fábio Oliveira. A emoção do gol é de Nilton Correia. Gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Nilton Correia, o narrador, bom de bola. Aí o Atlético vai quebrando a invencibilidade do Itumbiara. O Atlético vai conseguindo essa vitória. Olha o Fábio Oliveira, vai chutar, preparou. Que golaço! Gol! Fábio Oliveira! Que gol bonito, que gol fantástico que ele marcou. Números passados, 45 do segundo tempo, ele marcou um golaço. Ele ajeitou, olhou a posição do goleiro Robson e meteu uma bomba. É gol do Dragão, é gol do Atlético. O torcedor do Dragão, o torcedor do rubro-negro continua tirando os pés do chão. Agora aqui no JK, Atlético, 1, 2, 3, 4, Itumbiara 2, Bruno!
Fica por aqui a edição número 92 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Hoje destacamos a trajetória de Dadinho, Geraldo Bueno, ex-dirigente do Atlético. Mais detalhes, acesse o perfil de Dadinho no futeboldegoias.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Temos um novo produto, o Almanac Futebol de Goiás. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.